Olá, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição. A gente começa falando do termo de cooperação técnica que a Câmara Municipal do Rio assinou com a Defensoria Pública do Estado para compartilhar experiências que possam levar a sede da Defensoria a obter certificação lixo zero. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca, foi o primeiro prédio público do país a conseguir esse certificado. 9 meses após a certificação lixo zero, o Palácio Pedro Ernesto já destina hoje 91,5% de seus resíduos à compostagem ou reciclagem. São materiais que deixaram de ser enviados para lixões e aterros sanitários. A sede do Parlamento Carioca foi o primeiro prédio público do país a receber o certificado. Isso envolveu todos os colaboradores, todos os funcionários, os vereadores, com workshops, cartilhas, manuais, gravimetria. A gente pesou todos os resíduos gerados na Câmara para destinar corretamente até alcançar essa certificação que é dada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, ligada ao Zero Waste International Alliance, que é o órgão internacional que cuida desse conceito no mundo. O exemplo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro já tem influenciado outras instituições a adotarem práticas ambientalmente sustentáveis. Aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o trabalho já começou. Uma surpresa boa ver a Câmara tendo essa iniciativa e nós somos empenhados em buscar parcerias, né? Então, aproveitar da experiência que já funciona em outras instituições para a gente poder reduzir os erros internamente e poder contar com o apoio da Câmara com essa experiência adquirida na certificação vai ser muito importante para melhorar os nossos resultados também aqui da Defensoria. No dia 20 de dezembro de 2022, a Câmara assinou um termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para compartilhar experiências e ajudar o órgão estadual a obter a certificação. A gente vai poder trocar boas práticas. Eles já têm algumas práticas lá que eles executam na área de sustentabilidade e a gente vai aprender com eles também e vamos trocar essa experiência em relação à certificação para que a Defensoria possa certificar a sua sede como uma sede lixo zero também. Atualmente, cerca de 15% do lixo da sede da Defensoria tem a destinação adequada. A meta é ultrapassar os 90%. Essa é a luta agora, é melhorar resultado, trazer esse conceito para dentro da instituição, para a gente promover esse conceito internamente, para gerar educação ambiental, né, que é um papel dos órgãos públicos também, melhorar os resultados, mas também promover a educação ambiental internamente. A Ação da Cidadania está realizando um levantamento de entidades para doação de 2.000 cestas básicas e 2.000 kits de higiene e limpeza para as vítimas do temporal que atingiu o Rio de Janeiro. Só na manhã desta quarta-feira, a Cozinha Solidária da Ação da Cidadania distribuiu 1 tonelada de alimentos, incluindo refeições, produtos não perecíveis e frutas. A comunidade do Jacarezinho foi uma das mais beneficiadas. Em menos de 24 horas, choveu na capital do estado 70% do esperado para todo o mês de fevereiro. 2 pessoas morreram em consequência de deslizamentos. A cidade está em estágio de mobilização e, em alguns bairros, voltou a chover. Um estímulo de peso para o setor que produz filmes e vídeos no Rio, responsável pela geração de pelo menos 4.000 empregos diretos na cidade. Foi prorrogada para 2030 a isenção do IPTU dos prédios das empresas da área. A lei, já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio. A isenção fiscal e outros incentivos são responsáveis por classificar o Rio como o principal centro cinematográfico do país, responsável por mais da metade dos filmes nacionais e por 90% do faturamento do setor. Não só da indústria do audiovisual, mas a indústria criativa é a indústria que alavanca o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio. E no mundo é considerada a indústria locomotiva da economia dos países. No Rio, em média, essa indústria responde por 5% do PIB. No Brasil, só no audiovisual, somos mais de 300 mil empregos gerados. A cidade do Rio já teve 198 cinemas de rua nos anos 1960, mas hoje conta com apenas 8 que serão beneficiados com essa isenção. Então, essa isenção do IPTU para o cinema de rua é um equilíbrio
né, de alguma forma nessa competitividade. Então o cinema de rua consegue investir isso em melhorias, em ter melhores filmes, em ter, enfim, melhor serviço para a comunidade do seu entorno. O objetivo da lei, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, é incentivar o crescimento dessa indústria através da isenção de IPTU para imóveis usados por empresas do setor. O benefício, que seria encerrado no final do ano passado, passou a ser válido até final de 2030. Depois dessa pandemia, né, depois da questão do Covid, a gente, principalmente a área de audiovisual, de cultura em geral, né, teatros, cinemas, enfim, as produtoras ficaram realmente sem ter como trabalhar, né? As produtoras não puderam produzir, não podiam ir para a rua e tal, e as salas de cinema totalmente fechadas. 4 perfis de negócios da indústria cinematográfica serão contemplados com a lei: laboratórios, estúdio de filmagem e de sonorização, locadoras de equipamentos de iluminação e distribuidores que se dedicam exclusivamente a filmes brasileiros. É um incentivo para que as empresas não só fiquem aqui, mas que retornem, né? Na última década a gente perdeu muitas empresas saíram daqui, segmentos inteiros, né, como publicidade, dublagem, praticamente acabaram no Rio de Janeiro, e isso a gente vê também por conta dos incentivos que são encontrados em outros estados e outras cidades, né, do Brasil, além do custo no Rio de Janeiro, não só para essa indústria, mas para todas as indústrias, que ficou praticamente proibitivo. Segundo a Agência Nacional de Cinema, o setor movimenta 25 bilhões de reais por ano, o equivalente a 0,46% do PIB brasileiro. Ainda de acordo com a Ancine, a indústria do cinema emprega cerca de 98 mil pessoas em todo o país. No ano passado, a Prefeitura lançou o maior investimento em audiovisual da história da cidade através do Programa de Fomento. Foram cerca de 55 milhões de reais, valor 176% superior a 2021. O Rio de Janeiro sempre foi o berço da cultura. O Rio de Janeiro sempre foi muito criativo. E como qualquer setor da economia, o audiovisual ele tem que ser cuidado. Ano a ano tem que ter processos, tem que ter projetos para o audiovisual do Rio de Janeiro. E foi isso que ao longo dos últimos 2 anos a gente veio trabalhando com o mercado, entendendo o que o mercado precisa. Ou seja, o Rio de Janeiro é o lugar do audiovisual. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre tesouros escondidos da cidade. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.